Olá, continuação das aquisições varguianas. Então, com a chegada do 737, esses novos aviões tinham como característica a facilidade de pousar em pistas curtas, como era o caso do aeroporto de Congonhas e Santos Dumont, e fazer em tempo menor o trecho entre as duas cidades. Eis que a VASP, uma das concessionárias do pool Ponte Aérea, manifestou sua contradição em continuar oferecendo serviço de refeição quente, agora com tempo reduzido de voo, para o qual os tripulantes da Varig estavam mais do que adaptados, em face da experiência adquirida em voos curtos, como o de Rio, Belo Horizonte Rio, que era de 30 minutos o voo, onde oferecíamos serviços completos de drinks, refeições quentes e digestivos. A bem da verdade, isso era uma verdadeira maratona. Com a recusa da VASP em servir hot meal, ou seja, refeição quente em trechos menores, que uma hora e aceita pelo DAC, o serviço da ponte aérea perdeu em qualidade pelo período de um ano, quando a Varig, enfim, venceu a Guerra das Refeições. Para se ter uma ideia do pioneirismo da Varig, somente em julho e setembro de 62, a Paner recebeu os caraveles encomendados para servir suas linhas domésticas. A dissolução da então empresa brasileira Paner, criada como NIRBA, New York, Rio e Buenos Aires Line Incorporation, em 1929, pelo americano Ralph O'Neill e absorvida pela Panam no ano seguinte, devido à crise econômica de Wall Street, passando a ter como razão social o nome de Paner do Brasil S.A. e mantida sob capital americano até 1942. Deu-se com a cassação de sua licença de operação pelo ministro da Aeronáutica, brigadeiro Eduardo Gomes, em 10 de fevereiro de 1965. Existe uma série de histórias diferentes desse fechamento da Paner, mas eu prefiro nem comentar. 5 anos depois, foi decretada a falência da empresa e suas instalações, aeronaves e outros bens confiscados. Fato esse questionado até os dias de hoje, conforme eu disse anteriormente. Sabia-se que a Paner, presidida pelo seu maior acionista, Sr. Paulo de Oliveira Sampaio, era mal vista pelos militares do governo face aos seus vínculos de amizade com o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Estava enfrentando uma grave crise financeira em função dos recorrentes acidentes aéreos, vários deles com vítimas fatais, e das crescentes dívidas para modernizar frota e serviços. Essa empresa fazia parte do grupo Mário Wallace Simonsen, dono da TV Excelsior, igualmente fechada pelo governo. Maracutaias, né? Dentre outras empresas, e tido como empresário do esquema João Goulart. Sampaio diz ter sido pego de surpresa. No entanto, comentava-se que tudo ocorreu devido aos fatos aqui relatados, além de o canal de televisão citado veicular notícias que não agradavam à ditadura militar, e viram no fechamento da empresa um meio de calar as vozes discordantes, além de punir, entre aspas, a empresa que não se enquadrava nos moldes do governo. Mas hoje sabemos das interferências políticas e outros interesses por trás de toda essa história. Por trás dos panos sempre tem outras histórias, né? Sua rede de linhas foi transferida para a Cruzeiro do Sul, VASP e Varig. As duas primeiras couberam as rotas domésticas e internacional ao sul do Brasil, e a Varig as linhas restantes, inclusive as europeias. Tudo em caráter provisório. Mas sua falência foi decretada efetivamente 5 dias depois. Foi uma tristeza, nós sabemos, porque vários tripulantes dessa empresa vieram para a Varig e nós sabemos bem os motivos de tudo. Em menos de uma década, a Varig absorveu duas companhias de grande porte, a Real Aerovias Nacional, com uma rede de linhas muito maior que a sua, com um contingente de funcionários uma vez e meia maior que seu quadro, e a Paner do Brasil. A reestruturação, a que teve de submeter-se para administrar esse crescimento inesperado, foi hercúleo, em termos humanos e estratégicos.
talento e planejamento foram fundamentais para o sucesso da tarefa, além do entendimento de tratar-se de duas culturas totalmente diferentes da sua, né? E o trabalho de integração de seus funcionários ao quadro variguiano. Essa situação, as empresas que já passaram por isso sabem que não é nada fácil. Intimidade com o poder. Nessa época, a ditadura militar decidiu dar exclusividade das linhas internacionais à Varig, já reconhecida pelos excelentes serviços prestados aos clientes. Tornou-se uma empresa a serviço do país e dos interesses desenvolvimentistas dos militares que assumiram o poder no Brasil. Muitas vezes operou linhas deficitárias, integrando as regiões do país e deste com o mundo, mas que eram importantes para o projeto Avante Brasil. Considerada a bandeira brasileira em terras estrangeiras, suas dependências no exterior eram verdadeiras embaixadas verde-amarelas. Quais passageiros, ou mesmo brasileiros, morando no exterior, não lembrariam dos momentos em que passavam nas lojas da Varig para pedir algum tipo de ajuda, tomar um cafezinho, ler as publicações brasileiras, conversar e saber das últimas novidades? Duvidodó. O transporte dos presidentes brasileiros era feito exclusivamente pela Varig. Desde a época de Berta, que transformava seus aviões em verdadeiros hotéis 5 estrelas, carregando também suas enormes comitivas com serviços nababescos, transformando-se na empresa oficial do governo. Entendeu agora? Percebia-se nesse período a articulação com os políticos e a política, que mais tarde se revelaria perniciosa para a empresa. Atuando como importante fator para o fortalecimento da economia nacional, para e passo com a crescente projeção do Brasil no cenário mundial, a Varig apresentou em 1970 uma receita internacional correspondente a 97 milhões de dólares, os quais, se ausente estivesse a bandeira brasileira, teriam sido carreados por empresas de outros países. Relatório anual de 1970. A Varig passou a ser vista como um símbolo nacional e a marca que melhor representava o país no resto do mundo. O jornal O Globo publicou a coluna de Joanir Ventura com as seguintes palavras: pode ser exagerado dizer que a Varig é a nossa Coca-Cola. Talvez a Petrobras seja mais, mas não há dúvida de que ela é marca estratégica. Permaneceria como transportador oficial dos presidentes brasileiros até a posse de Collor e parte do período de seu mandato. A comissária Dalva Martins, uma das integrantes fixas da tripulação oficial presidencial desde a época do presidente Figueiredo até Collor, conta que os voos eram extremamente cansativos e seu preparo requeria muitos cuidados especiais, tais como saber os pratos prediletos do presidente da República e sua família, além de seus hábitos, reuniões infindas nas diretorias envolvidas para que o serviço fosse realizado dentro dos parâmetros e expectativas eram constantes. Lembra ainda que a comitiva presidencial de Figueiredo era proporcionalmente grande em relação à de Collor e que, apesar da transformação da primeira classe em lugar exclusivo do presidente, com as exigências pertinentes a cada um, as classes executiva e econômica tinham serviço de primeira classe, mesmo que as instalações físicas das cabines não tivessem sido projetadas para tal, acarretando a alocação de material num exercício estratégico estafante. Por hoje é só. Amanhã começa um novo capítulo bem interessante. Fique bem, fique em casa.